Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 10, versículo de número 15. Tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Jeú saudou e lhe perguntou, olha que pergunta fantástica: tens tu sincero o coração para comigo, como o meu o é para contigo? Vou perguntar de novo para você entender essa pergunta. Quando Jeú encontrou Jonadab, e Jeú foi ungido rei, e a Bíblia diz que quando Jeú é ungido rei de Israel, ele agora tinha uma função ou um chamado profético, porque tinha sido profetizado que a casa de Acabe teria que morrer. Porque Acabe trouxe tudo que era idolatria para o meio de Israel. Tudo que é maldição. Então Jeú tinha uma missão espiritual. Não era só era uma missão espiritual muito forte. Quando ele foi ungido rei de Israel, ele tinha que ir atrás de Acabe e destruir toda a casa de Acabe. E a Bíblia diz que quando ele parte para essa tarefa, ele encontra Jonadab no meio do caminho. E ele faz a pergunta, olha só: tens tu sincero o coração para comigo, como o meu coração o é para contigo? Respondeu Jonadab: tenho. Então, se tens, dá-me a mão. Jonadab deu-lhe a mão, e Jeú fê-lo subir consigo ao carro. E quando Jonadab, subiu no carro de Jeú, ele disse: vem comigo, e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú levou no seu carro. Tendo Jeú chegado a Samaria, feriu todos os que ali ficaram de Acabe, até destruí-los, segundo a palavra que o Senhor dissera ao profeta Elias. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, essa é a tua palavra, fala ao meu coração em o nome de Jesus. Tens tu sincero coração para comigo, como o meu é para contigo? Em outras palavras, o teu coração é comigo como o meu coração é contigo? Que pergunta fantástica, irmãos. Tudo que você for empreender na sua vida, seja no campo espiritual, seja no campo emocional, seja no campo do seu trabalho secular, e você precisa estar com pessoas, e você precisa contar com pessoas, a primeira pergunta que você deve fazer para aquele alguém com quem você precisa contar é: o teu coração é sincero comigo, como o meu é sincero contigo? Eu ouço essa pergunta de maneira a pensar que esse é o coração de Deus. Quando a Bíblia fala do coração do homem, ela expõe algumas coisas que são concernentes ao homem. Mas quando fala do coração de Deus, fala de coisas que são tão celestiais, são coisas tão maravilhosas, porque se há uma coisa que Deus realmente requer daquele que o serve, é sinceridade de propósitos. Deus quer sinceridade do nosso coração. Deus almeja que a gente seja sincero. Lembra que domingo passado eu falei sobre aquele que realmente se converteu, aquele que entendeu o que é aceitar Jesus, o que é realmente ser salvo através de Jesus? E eu disse para vocês que ele é Senhor e Salvador. Lembram disso? Mas as pessoas o recebem como Salvador. Mas como Senhor, é difícil que as pessoas entendam o que é receber Jesus como Senhor. Porque quando ele exerce o senhorio sobre a nossa vida, nós temos que nos submeter aos ditames de Deus. Nós temos que nos colocar debaixo da revelação de Deus.
Nós não podemos formar o nosso conceito pessoal sobre Deus ou sobre o caminho de Deus. É tão fato isso, que quando Jesus veio ao mundo, ele disse: ei, eu sou o caminho. Amém? Porque até então as pessoas diziam assim consigo mesmas. Elas diziam: todo caminho leva a Deus. Quem já ouviu isso? Todas as religiões levam a Deus, todo caminho leva a Deus. Mas Jesus diz: olha para mim, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus vai dizendo isso para nós, para que a gente tenha uma visão de que não é o que eu acho, não é o que você acha, não é o que a gente pensa, mas é o que ele revela para nós, pela palavra e pelo Espírito. Diga, pela palavra e pelo Espírito. Ora, quando Jeú encontra Jonadab, o que ele quer? Ele quer a sinceridade de Jonadab. Ele quer que Jonadab revele o seu coração para ele. Jonadab, existe um trabalho a ser realizado. Existe uma obra a ser feita. E nós temos um desafio na frente. Nós temos que acabar com a maldição que Acabe trouxe para Israel e para Judá. Mas para que isso aconteça, eu não posso contar com pessoas que estejam com o coração dividido. Eu não posso contar com pessoas que estejam com um pouco de fé. Não posso ter comigo pessoas que não sabem realmente se posicionar nessa batalha. Então a primeira coisa que Jeú exige de Jonadab, para que caminhe com ele, para que entre com ele naquele momento de guerra, para ele subir na carruagem de Jeú, o teu coração é com o meu coração, como o meu coração é com o teu coração. E eu volto a dizer para vocês, essa pergunta é tão pertinente, porque ele não está falando do coração de Deus. Nós sabemos que Deus é fiel e justo. Mas os homens, como é que são? Nós temos um comportamento, às vezes, bem diferente daquilo que somos. Sim ou não? O nome disso é hipocrisia humana, né? Principalmente quando você vai lá para o Novo Testamento e você vê Jesus lá no capítulo de Mateus, no capítulo 23 de Mateus, Jesus olha para os religiosos, para aqueles que seguiam a religião da época, para os líderes religiosos, e diz aos líderes e aos religiosos daquela época, ele diz assim: fariseus hipócritas, condutores cegos, sepulcros caiados. Olha que coisa! Jesus começa a dizer os fatos verdadeiros, porque ele é a verdade. Ele confronta a religião, ele confronta a liderança religiosa, ele confronta os prosélitos da época, porque ele trouxe verdade. E a verdade de Deus ela tem que exterminar com a maldição da hipocrisia do homem. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por que Acabe tinha que ser destruído? Por que a família de Acabe tinha que ser destruída? Por que o reino de Acabe tinha que ser destruído? Porque tudo isso representava essa hipocrisia humana, essa sujeira, essa ignomínia, essa iniquidade, essa maldição que as pessoas carregam desde o pecado de Adão. Então, quando Jeú vai com essa missão, ele vai para purificar, ele vai para restaurar Israel, para ajeitar as veredas de Israel, porque o povo de Israel andou de forma estranha perante Deus. Acabe, ele trouxe muitos deuses ao reino de Israel. Ele trouxe muita maldição. Lembram da ordem do decálogo? Lá no capítulo 20 do Êxodo? Quando o Senhor entregou, escrito pelo seu próprio dedo, ao profeta Moisés, os 10 mandamentos. Olha o que o decálogo diz, logo na parte inicial. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma daquilo que está no céu, nem daquilo que está debaixo do céu na terra, nem daquilo que está debaixo da terra nas águas. Não te encurvarás a essas imagens, nem as servirás, pois eu sou o Senhor. Ele diz, eu não sou um Senhor, ele diz, eu sou o Senhor, artigo definido. Eu sou o Senhor. E eu faço misericórdia até 4 gerações daqueles que me amam e guardam a minha palavra. Mas eu amaldiçoo até 1000 gerações aqueles que corrompem esse caminho.
aqueles que adoram as imagens, aqueles que idolatram as imagens. É interessante que depois que Davi faleceu, o seu filho Salomão, mesmo tendo herdado a sabedoria que proveio de Deus, ele pediu: Senhor, me dá sabedoria. Deus o deu sabedoria, Deus deu a ele conhecimento como a nenhum outro homem da face da terra. Não somente isso, porque ele não pediu outras coisas, Deus deu a ele riqueza e glória. O seu reino era farto, o seu reino era grande. Mas, o que é que Salomão pegou? Salomão resolveu casar-se com mais de 900 mulheres, porque naquela época o rei, ele tinha que formar o seu harém. E mesmo tendo conhecimento de que não era lícito, de que não era certo esse tipo de atitude, por quê? Porque a cada mulher, de cada nação que ele conquistava, de cada povo que ele dominava, que ele trazia como sua esposa ou sua concubina, ele trazia consigo também, daquela pessoa, ele aglutinava a Israel, ao reino de Israel, todo o arcabouço religioso. Ele trazia toda a indumentária religiosa, ele trazia toda a maldição religiosa daquelas pessoas. Então aquelas mulheres traziam os seus deuses também para serem ali adorados dentro de Israel. Isso afrontava o decálogo, isso afrontava. Veja que o Deus que ordenou que não se fizesse assim, foi o Deus que, quando Moisés desceu e viu o bezerro de ouro feito lá embaixo, Moisés quebrou as tábuas dos 10 mandamentos e disse o quê? Olha, vocês prevaricaram contra Deus. E quando Moisés estava lá em cima, Deus disse: vou destruir todo esse povo que está lá embaixo, e de ti eu vou fazer nascer um novo povo. Só que Moisés, ele pede a Deus, ele interpela e ele diz: Senhor, mas e a promessa que tu fizeste a teu servo Abraão? Senhor, não faças isso ao povo. Olha como Deus abomina a idolatria, como Deus abomina o que Acabe fez em Israel. E Moisés suplica dizendo: Senhor, se o Senhor vai matar esse povo, então mata também a mim. Risca o meu nome do livro que o Senhor está escrevendo aí. Ele coloca a vida dele em jogo. Olha que pastor fantástico, né? Ele pede pelo povo, pela nação que está em pecado. Quando você vai lá para Daniel capítulo 9, você vê a oração de Daniel, um homem que foi perseguido, que foi colocado em covas de leões, um homem que foi, desde o início do reino babilônico, na casa de Nabucodonosor e também na casa de Belsazar, assim como também no período dos medos e dos persas, você vai ver um homem perseguido. Deus tem que revelar a ele o sonho de Nabucodonosor e a tradução do sonho de Nabucodonosor. Deus dá a ele o livramento e ele vê os seus amigos lançados em fornalha, Sadraque, Mesaque e Abdinego, sendo livrados pelo Senhor. Deus dá livramento a ele numa cova de leões, porque ele era um homem de oração. E você vê esse homem de oração no capítulo 9, tendo a maior das revelações que o mundo não tem até hoje. Irmãos, nós temos toda uma tecnologia humana fantástica. O homem hoje, ele consegue ir à lua. Mas esse homem que vai à lua, que está estudando Marte, não consegue ter a revelação que Daniel teve no capítulo 9, lá pelo versículo 27 e 28, quando ele vê as 70 semanas de Deus para Israel, a revelação do final dos tempos, quando ele olha e percebe o caminho, o tempo, o espaço de tudo. Deus dá a ele a maior das revelações, é assim que vai ser. Mas sabe como é que Daniel começa a oração? Senhor, nós somos pecadores, a ti é dada toda a glória, toda a honra, toda a adoração, todo o louvor, a nós só pertence a vermelhidão dos rostos, ou a palidez dos mesmos, quando nós somos apenas medíocres pecadores. Eu estou trazendo para uma linguagem mais simples o que ele fala lá.
miseráveis homens pecadores que somos. Ao Senhor toda a glória, toda a honra. Nós precisamos do Senhor. E Deus dá a este homem humilde a maior das revelações. Então, irmãos, eu quero que você perceba que essa pergunta que Jeú faz a Jonadab, ela é pertinente para hoje, porque Jonadab olha para Jeú e diz assim: o meu coração é como o coração, como o teu coração é como o meu coração. E isso é que faz com que haja unidade, isso que faz com que haja uma fusão espiritual. Ninguém leva ninguém para uma batalha para vencer um grande inimigo como Acabe e destruir toda uma maldição com alguém que está dividido. A Bíblia diz através do Senhor Jesus: um reino dividido jamais subsistirá. Por isso que Deus nunca recebeu metade de ninguém. É tudo ou nada. Quem está entendendo isso? Deus nunca vai receber a metade do seu coração. Há muitas pessoas que ainda não estão resolvidas no tocante à salvação, ou no tocante à libertação espiritual, ou no tocante ao comportamento emocional. Tem muita gente mal resolvida em relação ao caminho. Por quê? Porque está vivendo um proselitismo, está vivendo um pragmatismo religioso, está vivendo uma fragmentação de pensamentos humanos. Parece que diz para Deus assim: Senhor, calma, o Senhor é dono do tempo, mas eu vou te dar meu coração de forma paulatina. À medida que eu abrir mão de um pecado, eu te dou mais um pouco do meu coração. E as pessoas passam às vezes uma vida inteira dentro da igreja e não se entregam totalmente a Cristo. Por isso que quando nós perguntamos quem quer receber Jesus como Senhor e como Salvador, e aí nós continuamos a frase, vamos colocar uma vírgula e dizemos: para que você vá para o céu e não vá para o inferno, todo mundo faz aquele ato imediato: ó, eu quero. Porque eu quero que alguém me salve do inferno, eu quero que alguém me salve da condenação eterna. Mas só que você não percebeu que não é apenas uma questão de você ser livrado no dia do arrebatamento da igreja, você subir e ser livrado dos 7 anos da grande tribulação, ou se você fechar os olhos, você ser livre da condenação eterna no inferno. O que está posto nessa frase inteira é: o teu coração é com o meu, como o meu é com o teu, porque o meu coração é todo teu, e o teu é todo meu. Jesus não foi em partes ao Calvário, Jesus foi completamente para o Calvário. A Bíblia diz que ele se fez carne e habitou entre os homens. O verbo de Deus veio ao mundo completamente. O mundo, para se converter, tem que se revelar de forma completa para ele também. Quando você recebe a palavra, você tem que receber o espírito da palavra também. No grego isso é chamado de logos, ou logos, palavra. Mas o Espírito é o paracletos. Se você não tem o paracletos do logos, ou do logos de Deus, você jamais vai estar completo. Ninguém se converte apenas porque conhece Bíblia. A gente se converte porque a gente entende a Bíblia. E eu quero dizer para você essa noite que para que você seja salvo, ele não pode ser só seu Salvador, ele tem que ser seu Senhor. E para que ele seja seu Senhor, você tem que entender a Bíblia Sagrada. E ninguém entende a Bíblia Sagrada sem o Espírito dela. O Paracletos tem que estar em você. O Espírito Santo tem que entrar na sua vida. Ele tem que fazer moradia. Você tem que ser templo e morada do Espírito Santo. Então o seu coração só vai ser totalmente de Deus. Você só vai poder subir. Aqui eu me lembrei agora de Elias. Elias foi arrebatado numa carruagem. Veio então aquele fogo do céu e arrebata Elias. Sabe por que Elias subiu na carruagem divina? Sabe por que veio uma carruagem celestial buscar esse homem? Sabe por que ele não passa pela morte, mas ele da vida vai para a vida eterna? Sabe por que a teologia explica que esse homem vai ser uma das testemunhas do Apocalipse, que vai pregar para que Israel se converta durante os 3 primeiros anos da grande tribulação? Você sabe por que Elias está cotado para ser esse homem?
Porque ele não passou da morte para a vida, mas da vida para a vida. E por que esse homem chega nessa condição? Por que ele sobe numa carruagem celestial? Porque a resposta que ele dá para Deus é uma resposta inteira e não parcial. A resposta que ele dá ao chamado de Deus é uma resposta total e não pela metade. E Deus olha para esse homem e diz: sobe na minha carruagem, porque o teu coração é com o meu, como o meu é com o teu. Você pode ser arrebatado no dia do arrebatamento, no momento do arrebatamento, que pode ser hoje. Mas nesse momento, nessa carruagem chamada arrebatamento, vão subir aqueles que entenderam o chamado, que entenderam que tem que estar militando na terra contra o inferno, contra o diabo, contra os seus demônios, contra toda a ideologia de gênero, contra tudo aquilo que se levanta contra a igreja, contra a palavra de Deus. Nós temos que ser inteiros nisso. Não importa, irmãos, quem venha nos questionar, quem venha nos arguir, quem venha nos apontar, quem venha nos perseguir, nós temos que ter uma posição divina, um coração dado para Deus, sem abrir mão do evangelho, sem ter vergonha de dizer: eu sou crente, eu sou cristão. Paulo disse na carta aos Romanos: não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Isso é inteiro, não é parcial. Tens tu sincero o coração? Teu coração é sincero perante Deus? O meu coração é com o teu coração e o teu é com o meu? Que pergunta fantástica. Mas eu acho que diante disso, a resposta tem que ser dada. Sabe, nós temos o quê? 30 anos, 40, 50, 60, 70 anos de vida? 80? Eu não sei, uma geração geralmente é contada em 70 anos. E você tem esse tempo, que pode ser pequeno ou grande, dependendo das situações, das circunstâncias e da própria vontade divina. Só que durante a tua vida, qual é a resposta que você tem dado a Deus? E quando Ele te chamou, te deu um chamado, qual é a resposta que você deu para Ele? E quando você acorda pela manhã, numa segunda-feira, qual é a resposta que você dá para Deus? E quando Deus diz: larga tudo e me segue, qual é a resposta que você dá para Deus? E quando o pecado bate na sua porta, quando vem ali o pecado do adultério, quando vem o pecado da prostituição, quando vem a tentação de todas as iniquidades, de toda a porfia humana, qual é a resposta que você dá para Deus? Um mundo tão lascivo, um mundo tão envolvente, tão grudento, tão imundo, qual é a resposta que você dá para Deus? Cada segundo da nossa vida está sendo filmado pelo céu, irmão. Você sabe que Deus, Ele tem escrito um livro da sua vida, da minha vida? É. Um dia, e esse vai ser o último juízo que nós falamos há 4 semanas atrás, o trono branco, quem lembra? O Deus de juízo, mas também de justiça, vai abrir os livros escritos. E lá vai ter o seu nome posto em um livro. Incrível como Deus tem esse tempo, Ele é dono do tempo. Tem gente que diz: mas Ele vai gastar o tempo dele comigo. Cada segundo que você viver está sendo escrito no livro de Deus. Porque Deus quer ser justo em tudo que você vai ouvir no dia do juízo final, se você for para lá. Espero que não. Espero que você tenha juízo para não ir a juízo. Porque é interessante que quem tem juízo não é processado. Quem tem juízo não faz o que é errado, não é preso, não é condenado, nem é julgado, porque já tem juízo para não fazer o que é errado, sim ou não? E você sabe quem é o único que pode te dar esse livramento de juízo final? Aquele que te convence do pecado, do juízo e da justiça, o Espírito de Deus. O Espírito Santo. Você vê que a gente roda e volta para Ele de novo. E por que a gente volta para Ele? Porque Ele é a essência de Deus. É Ele que nos revela Deus. Mas é Ele também que revela para Deus o nosso coração. Porque Ele está dentro de nós, Ele habita em nós, Ele mostra o que somos e quem somos, para que viemos. Eu pergunto mais uma vez, você entende que hoje você está entrando em uma batalha onde a maldição do pecado tem que ser destruída?
A maldição do pecado tem que ser arrancada, extirpada da sua vida. A Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo de número 5, abra por favor a sua Bíblia, Gálatas capítulo 5, quando Paulo escreveu aos Gálatas, estai, pois, o quê? Firmes, na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Que servidão? Do pecado. E ele diz aqui, versículo 16, por favor, pule para o 16. Digo, porém, andai em espírito. O espírito aí não é o espírito do homem, porque o é bem grandão, tá vendo? Não é grande aí? Maiúsculo. Quando a Bíblia descreve, aqui no grego, ele fala, andai no Paracletos, andai no Espírito de Deus. Se fosse o espírito do homem, a palavra não seria o Paracletos. Andai no Paracletos. E o Paracletos, olha só que coisa. Andai em Paracletos, andai em espírito, andai no espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Quando Paulo fala da carne, ele não está falando dessa carne. Há uma dubiedade interessante aqui. É que a gente pensa que quando a Bíblia fala no Novo Testamento sobre carne, a gente pensa nisso aqui, putrefásico. Essa aqui, a essência, ela é putrefásica. Isso aqui vai apodrecer, vai embora. Vai para debaixo da terra. Paulo não está falando, ande no espírito para não satisfazer os desejos putrefásicos. Não. Quando a Bíblia fala em espírito, fala em Paracletos. E quando fala em carne, a palavra no original é alma, é psique. Lá no grego é psique. Então, você anda no Espírito Santo para que o teu psique não se satisfaça. E por que o psique não vai se satisfazer? Porque o Paracletos, ele vai dominar sobre o psique. Porque o Paracletos, que é o Espírito Santo, vai orientar, vai convencer do pecado, do juízo e da justiça, essa mente suja, esses olhos imundos, essa inconstância de coração que nós somos. Então, ele diz assim, porque a carne, ou seja, o psique, cobiça contra o Paracletos, contra o Espírito Santo. E o Paracletos, que é o Espírito Santo, contra o psique. Há uma guerra. E estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Você vai escolher. Ou você satisfaz um ou outro. E aí diz assim, mas se sois guiados pelo Paracletos, pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatrias, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão eu vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí ele vai explanar o que é ser dominado pelo Paracletos, o que é andar no Paracletos, o que é ser orientado pelo Espírito Santo. Ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperância. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram o psique, a carne, com as suas paixões e concupiscências. Sabe o que é concupiscência? Concupiscência é um desejo muito forte. E quando você estuda a palavra concupiscência, você entende que é um desejo lascivo, provocado. Então essa vida concupiscente que vem de paixões, de sentimentos, de desejos, de visões humanas. Ele diz, se vivermos em espírito, se vivermos no Paracletos, andemos também
em espírito, no Paracletos. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém ou não amém? Irmãos, o coração do homem é terrível. Jeremias capítulo 17 diz assim sobre o coração do homem. No versículo 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Você confia em você mesmo? Você confia no outro que está do seu lado? Quem aqui é casado e diz, eu confio 100% na minha esposa, 100% no meu marido? Aí quando você diz, eu confio, por que de manhã você pergunta, para onde você vai? E quando a pessoa chega, de onde é que você vem? Por que essas perguntas? Por que essas indagações, se você confia mesmo? Olha como o homem ele é contradizente. Olha como nós nos opomos a nós mesmos. Então quando a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, a primeira pessoa que você não deve confiar mesmo é em você. Quem já se pegou se traindo? Quem já discursou algo e falou e fez outra coisa? Quem traiu a sua própria índole, a sua própria educação, a sua própria formação? Quem disse um dia isso eu jamais vou fazer e fez? É incrível. Mas nós aprendemos com o dia a dia, com o tempo de vida, nós descobrimos como somos, o que somos. E é por isso que quando a Bíblia fala de salvação, ela não fala só de livramento, ela fala de senhorio. Porque se você tentar administrar você mesmo, você é inadministrável. Você jamais vai conseguir dominar a si mesmo. Tem que haver uma força superior, tem que haver algo que é transcendente ao homem. Você tem que buscar a força do céu, como disse o salmista, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem de quem? Do Senhor, do Elohim, do Adonai. O meu socorro vem dele, que fez o céu e a terra. Ele diz, ele é a minha força e a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da angústia. Então, o Senhor, quando ele é o teu Adonai, quando ele é o teu Senhor, a tua força vem dele. E o privilégio disso é que agora você consegue se dominar porque alguém está instruindo, alguém está te capacitando, alguém está te convencendo a deixar a natureza humana para receber uma natureza divina. Deixar de ser psique dominante para ser paracletos dominado. É importante a gente perceber isso, porque se ele não é o teu Senhor, você não vai ser salvo. Irmão, não é porque a gente aceitou Jesus que a gente vai ser salvo. É porque nós mudamos de vida e ninguém muda se não houver uma ordem, se não houver uma orientação, se não houver um direcionamento. Sim ou não? Por que você está na igreja? Eu estou na igreja porque eu gosto de ser religioso. Então você não é diferente dos fariseus hipócritas, dos condutores cegos, dos sepulcros caiados, que eram bonitos por fora, mas por dentro eram podres. Olha como Deus repreendeu o seu povo durante muito tempo. Quando o povo estava no deserto, o povo poderia ter saído de um canto a outro em dias, em horas. Se você olhar para o mapa do Egito até a terra prometida, era coisa de horas. Mas esse povo vai rodar 40 anos. Bispo, por que horas se transformaram em 40 anos? Por causa do coração duro dos homens. Sabe, tem milagres que Deus tem para você, tem projetos fantásticos que Deus tem para a sua vida, tem coisas revolucionárias que Deus quer fazer através de você, para a sua família, para a sua casa. Tem algo grande de Deus para anunciar a você essa noite, mas isso é só para aquele que crê e que faz do Senhor o seu Adonai, o seu Senhor, que se deixa ser dominado. Esse daí não precisa ficar 40 anos para ser convencido, não. Esse aí em poucas horas é transformado. Porque ele subiu na carruagem. Porque quando ele ouviu o chamado, ele disse, o meu coração é com o teu. O meu coração é totalmente teu, Senhor. E Deus conhece essa essência. Deus conhece quem somos e o que somos. Por isso que a oração de um fariseu era assim, Senhor,
Tu sabes que eu sou um homem justo, tu sabes que eu não ando como esse pecador que está aqui do meu lado. E eles estavam ali fazendo oração no muro. Tu sabes, Senhor, que eu não ando como ele, eu nem ando com as pessoas que ele anda. Por isso eu sei que o Senhor está me ouvindo e vai fazer o que eu estou falando aqui agora. E o outro orava da seguinte forma: Senhor, eu sou um pecador miserável. Eu não mereço receber nada de ti. Eu sou um homem muito mau. E eu vim aqui te pedir misericórdia sobre mim. Porque eu preciso do Senhor. E a pergunta que o Senhor Jesus faz àqueles homens que ouviam isso é: a quem vocês acham que Deus verdadeiramente ouviu? A quem vocês acham que um pai ouve? Um filho jactancioso, presunçoso, soberbo, orgulhoso? Ou a humilde de coração? A Bíblia diz que os humildes herdarão a terra. Mas os soberbos, está lá em Salmo de número 73, os soberbos, os orgulhosos, eles vão secar e eles vão murchar como a erva do campo. O caminho deles são caminhos escorregadios. Deus conhece o caminho do ímpio, do pecador, do orgulhoso e do soberbo. Mas o caminho do justo, o caminho do humilde, é um caminho de glória. E aqui no profeta Jeremias ele diz: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, Jeremias tem a revelação do coração do homem e do coração daquele que é de Deus. Do coração do psique e do coração do Paracletos. Bispo, eu estou numa situação, numa sinuca de bico, porque o Senhor acabou de me colocar num quadradinho. Porque eu sei que o meu coração é mau. Eu sei que eu digo que sou crente, que eu sou evangélico, que eu vou para a igreja há mais de 30 anos, mas olha como é a minha situação. Eu ainda não mudei muitas coisas. A minha família não se converteu porque o meu testemunho é péssimo. Eu até tento, mas não consigo. Você já deu o primeiro passo, você está vomitando, você está jogando para fora, você está se revelando. Falta só você bater no peito e dizer: Senhor, me perdoa, minha culpa, a minha máxima culpa. Isso é tudo, sou eu mesmo. Deus quer sinceridade. Deus não quer que você tenha capa de super crente, não. Ele prefere que você venha com trapos de imundície para Ele. Ele prefere que você coloque um pano de saco e cinza sobre a cabeça e se dobre e se curve diante da grandeza dEle. A gente é muito afeito às aparências. Mas eu me lembro que quando Davi foi chamado para ser rei, a revelação do profeta Samuel na casa de Jessé, depois que Samuel vê todos os filhos de Jessé, inclusive o filho guerreiro, o mais guerreiro que ele tinha, e Samuel olha para todos eles e pensa: não, agora é esse. Não, agora é esse aqui. E nenhum deles foi aprovado por Deus. Então, quando todos os filhos já tinham passado, Samuel diz: Senhor, mas não é nenhum deles. O Senhor disse que seria essa casa, que seria ungido o rei. E Deus diz a Samuel: pergunta se ele não tem mais um. E o mais desprezado dos filhos de Jessé, estava lá no campo cuidando de ovelhas. E aí Samuel diz assim:
Você tem mais algum filho, Jessé? Jessé deve ter dito assim: olha, eu já passei os mais poderosos, os mais guerreiros, os mais fortes. Você não escolheu nenhum? Não. Você não tem mais nenhum? Eu tenho o pequenininho, eu tenho o que não tem, sabe, ele é o menor da casa, é o ruivinho, que Davi era ruivo. Esse ninguém dá nada por ele, é um fracote. Até que o bicho é corajoso, mas ele é fracotinho, as perninhas finas, os bracinhos dele nessas coisas todas. Olha Eliabe, esse baita homenzarrão. Olha o tamanho de Eliabe, esse meu filho aqui, guerreiro forte, levanta uma lança. Samuel diz: não, me traz o pequenininho, traz o ruivinho, traz o fraquinho, traz o débil, traz esse que você despreza. E quando entra Davi na casa de Jessé, o Espírito Santo fala a Samuel e diz: esse será o rei de Israel. Esse é o meu ungido, porque esse tem o coração segundo o meu coração. Olha que frase linda. Eu quero um rei que tenha o coração segundo o meu coração. Porque Saul não tinha. E alguém tinha que ser levantado com o mesmo coração de Deus. Deus está levantando pessoas que vão subir no arrebatamento, que vão subir à eternidade. Mas alguma coisa que você tem que fazer, você tem que tirar esse coração de pedra e dar um coração de carne para ele. Você tem que se revelar por completo. Você tem que tirar a roupagem de uma indumentária religiosa, de algo que você fantasiou ser crente, ser cristão, algo que você pensa, sua performance religiosa ela é até bonita. Sabe, eu vejo muita gente de paletó e gravata, parece mesmo. Mas quando as pessoas vão viver o dia a dia, elas são reprovadas em muitas coisas. E eu aprendi a entrar em temor, porque o princípio da sabedoria é o temor, e eu tenho dito: Senhor, eu quero te revelar todo o meu coração. Eu sei que o Senhor é onisciente, mas eu quero que o meu coração seja revelado pelos meus lábios, e pela minha vida, e pela minha conduta. Eu quero que o Senhor veja o que eu sou, e se há algo em mim que não está certo, que o Senhor agora quebre, desfaça e faça de mim um vaso novo. Esse foi o passo de Deus no capítulo 18, que é o capítulo posterior, o capítulo 17 aqui de Jeremias. Quando o Senhor olha e vê esse homem e revela esse coração do Paracletos e do Psique, ele revela também a Jeremias, ele revela uma casa de oleiro, e no versículo 2 diz: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. E lá ele vê um oleiro trabalhando em um vaso que estava entregue à sua obra sobre as rodas, e a Bíblia diz que o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou-se a fazer dele então outro vaso, segundo bem lhe pareceu. E é isso que temos que entender. Você vem, mas você tem que ser aquebrantado, você tem que se humilhar perante o Senhor. Olha o que está lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, buscar a minha face, se humilhar, se converter. Olha como ele diz. Esse povo tem que se humilhar, tem que buscar a face, tem que se converter do mau caminho, tem que buscar Deus. É um ato realmente de submissão à palavra, de submissão ao Senhor. Ele tem que ser Senhor da sua vida. E por último, mas não menos importante, quando a gente percebe essa pergunta: o teu coração é com o meu, como o meu é com o teu, é importante que a gente olhe para o espelho e a gente se confronte nisso. Puxa, Deus me deu Jesus, Deus me deu o Espírito Santo, Deus me deu a palavra, Deus me deu a igreja, Deus me fez igreja, Deus me deu vestes mais brancas que a neve, colírio para os meus olhos, a revelação do Espírito. Deus tem me dado coisas tão preciosas. Por que eu continuo com essa mesma aparência do mundo? Com esse mesmo pensamento do mundo? Por que o meu coração ainda tem os mesmos sentimentos do mundo, os mesmos desejos do mundo? Por que eu não me liberto dessa miséria espiritual que eu vivo? Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, disse o salmista, não foi? Você tem que entender o que é que Deus quer fazer na sua vida.
Tem uma história, irmãos, que eu não posso deixar de falar para vocês. A história de um quadro pintado. Esse quadro pintado, ele tem uma história assim absurdamente fantástica. Trata-se de um homem muito rico, mas muito rico, o homem mais rico daquela cidade. E a Bíblia, ela fala que Deus é o dono de toda a riqueza. Então você vai assemelhando a história que eu estou contando a Deus. E esse homem muito rico, ele amava muito seu filho. E todas as vezes que tinha uma exposição de quadros antigos, esse homem muito rico ia, e quando tinha leilões, ele arrematava todos os quadros mais antigos e mais caros, dos pintores mais renomados. Ele tinha em sua casa um arsenal de quadros assim, dos mais caros, dos mais absurdamente caros do mundo inteiro. Veio uma guerra e o filho dele se alistou para a guerra. Foi para a batalha. E lá no meio do campo de batalha, o filho dele fez amizade com um rapaz esse rapaz gostava de desenhos. E a amizade deles fortaleceu-se porque um dia esse rapaz que gostava de desenhar, não somente já havia conquistado meia amizade por causa de desenhos, mas lá no campo de batalha, esse rapaz levou uma bala no ombro, e o filho desse homem muito rico pegou esse rapaz, tirou ele do campo de batalha e levou ele para ser cuidado. Ele ficou tão grato que ele desenhou esse rapaz, filho do homem muito rico. Ele fez um desenho do semblante desse rapaz. E passados alguns dias ou meses, mais uma batalha, e os dois estavam lá no campo de batalha, e uma bala perdida alveja o filho deste homem muito rico, e ele morre com uma bala na cabeça no campo de batalha. Esse rapaz não teve a mesma sorte que o seu amigo, e o seu amigo não teve a sorte de tirá-lo de lá com vida. Então, passaram-se alguns meses depois da morte desse rapaz, e esse amigo dele vai à casa do pai daquele amigo morto. E quando ele bate na porta, o pai vem tão assim, tão, chateado, tão triste, porque o seu filho era seu companheiro de todos os dias. E ele chega para aquele pai e diz: olha, eu não posso trazer o seu filho, como ele me tirou do campo de batalha, mas eu trouxe algo que pode representar muito para o senhor. Até porque ele contou que o senhor gosta muito de quadro, então eu mandei fazer um quadro. Mas esse quadro é algo muito especial para o senhor. Ele disse: o que é? Ele vai e abre o pacote, e era o desenho do rosto do seu filho amado, que havia morrido no campo de batalha. O pai chora, abraça, agradece, o amigo vai embora, o pai senta numa cadeira de balanço e fica abraçado com aquele quadro, e ele vira à noite e dorme na cadeira de balanço abraçado com o quadro, e no dia seguinte ele pega o quadro mais caro da sua casa, tira da parede, e no lugar desse quadro mais caro que ele tinha, ele coloca o quadro do seu filho naquele lugar. Passaram-se mais alguns meses. O pai solitário, um dia, sente-se mal, vai ao hospital. A situação é difícil, ele acaba morrendo, porque ele passou por um infarto e, infelizmente, não conseguiu subsistir a todo o tratamento. E ele morre. Só que ele não tem nenhum outro filho para que a herança ficasse. Não tem nenhum parente vivo, nem na linha ascendente, nem descendente, nem colateral. Então, toda a riqueza daquele homem tinha que ser leiloada. Os quadros, os milhões ou bilhões que estavam ali naqueles quadros. Então chamaram um leiloeiro, e aquele leiloeiro recebeu o testamento daquele homem muito rico. E quando ele recebe o testamento, no testamento, na primeira frase, diga: não leia antes do leilão. Só leia depois do leilão.
Então o leiloeiro, ele fica calado, guarda aqui o testamento do homem rico que havia falecido e começa, bate o seu martelo e começa a fazer o leilão. Mas qual é o primeiro quadro que ele vai leiloar? O quadro do menino morto. O quadro do filho amado que havia morrido no campo de batalha. Todos os ricaços da cidade e de fora que haviam ido para arrematar os quadros mais famosos, olham para aquele quadro e dizem: isso não nos interessa. A gente veio aqui atrás de Picasso. A gente veio aqui atrás de quadros de famosos, de pintores renomados. Nós não queremos esse quadro aí, isso não representa nada, não vale coisa nenhuma. Então o leiloeiro, diante do exposto por todos, ele diz: olha, vamos começar colocando esse quadro por apenas R$50. Algo muito baixo, talvez não pagasse nem a moldura. E todos calados e braços cruzados, ninguém dava nenhuma proposta para arrematar o quadro. Passou alguns minutos e houve-se uma porta se abrindo, a porta de entrada da casa abriu-se. Era um funcionário antigo, na verdade era o jardineiro da casa, mas ele era antigo lá e ele havia visto o crescimento desde bebê daquele menino morto e viu como o pai e o filho se davam tão bem. E ele sentou na última cadeira e ficou olhando para ver o que estava acontecendo e ninguém levantava a mão para dizer: eu dou R$50. E ele se pergunta do lado: o que está acontecendo? Não, é porque tem um quadro ali que ninguém quer comprar. É um absurdo, a gente é chamado para cá para ver quadros de famosos e aí coloca logo um quadro de um menino morto que ninguém sabe nem para que serve isso aí, nem quem foi que desenhou isso. Isso não vale nada. Está todo mundo chateado com isso. E o rapaz, aquele senhor já de idade, olha para o quadro e diz: não, mas esse quadro era o quadro que o meu patrão mais gostava. E o homem que estava do seu lado diz: mas não vale nada. Mas esse menino aí do quadro é o filho dele que morreu no campo de batalha. E aquele homem do lado diz: mas isso não representa nada para nós. Nós não estamos nem aí para isso. Os dois já morreram, isso já foi, já era. E aquele homem chora, porque estavam desdenhando diante de uma história de um pai e um filho que se amavam. E ele lembra de como era o relacionamento dele com o seu senhor e com o filho do seu senhor, e ele diz: leiloeiro, eu não tenho muito dinheiro, mas eu pago o valor necessário por esse quadro. E todo mundo aplaude aquele senhor muito pobre, humilde, jardineiro. E diz: finalmente, mas finalmente, agora vamos começar o leilão. Tira esse quadro daqui agora, leva esse quadro embora. E aquele homem chega até lá na frente, paga e já recebe o quadro. E quando ele vai caminhando para fora, o leiloeiro disse: senhor, não saia não. Ele disse: por quê? Eu fiz alguma coisa errada? Não. É que eu tenho que ler algo que está aqui para o senhor. E ele disse: pois não. Eu estou aqui com o testamento do seu ex-patrão falecido. E aqui diz que quem arrematar o quadro do filho dele é dono de todos os quadros, de todos os famosos, de toda a riqueza, de todas as empresas, inclusive dessa casa aqui também. E como o senhor pagou esses R$50 e o senhor deu valor que ninguém deu valor, tudo isso aqui é seu. E isso é a graça de Deus para todos nós. O grande problema de você não responder a Deus: o meu coração é com o teu como o teu é com o meu, é porque você ainda não percebeu o valor que você tem que dar ao crucificado da cruz, ao sacrifício. Porque o pai que amava o filho deu o seu filho unigênito para que todo o que crê não pereça, mas tenha vida eterna. No dia que você der o devido valor a Jesus, você vai receber toda a herança do Pai. E ele disse: eu vou preparar-vos lugar. E ele tem um lugar preparado para aqueles que sabem valorizar o Evangelho de Cristo. Hoje, Jesus está perguntando para você: o teu coração é com o meu
que fiquei na cruz, crucificado ali, ó, mãos e pés, que fui humilhado, mesmo sendo Deus, me humilhei na forma de homem e não quis usurpar o trono, mesmo sendo Deus. Se você tiver o coração de Jesus, você vai ser ungido e vai se tornar filho de Deus. Porque ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse ele. A herança da vida eterna e a herança de tudo que Deus tem para nós está consignada à valoração do sacrifício da cruz. Ponha-se de pé e feche os teus olhos agora. Põe a mãozinha no seu coração. Você entende? A revelação de Deus para você essa noite é para que você se revele totalmente para Ele. Que você se torne totalmente para Ele. Quando Daniel orava, ele disse, virei o meu rosto para o Senhor e me pus a orar ao meu Deus. Que você ponha o seu rosto para Deus agora e você se ponha a orar ao Senhor. E que você perceba que aqui é uma questão realmente de salvação e de vida eterna. E para isso você tem que assemelhar-se àquele homem humilde que dá valor àquele quadro que para ninguém tinha valor. Claro que os homens dão valor às riquezas do mundo, dão valor às suas vidas, eles gostam de estar nas festas, eles gostam de terem carros de luxo, casas suntuosas, roupas caras. O mundo dá valor a muitas coisas que são, aos olhos de Deus, efêmeras, fúteis. Mas é quando o homem tem a revelação do Paracletos, do Espírito, que ele começa a perceber Deus, que ele começa a perceber a vinda de Jesus, e o quanto ele tem que introspectar o seu temor, o quanto ele tem que converter dentro dele o Evangelho, que adianta ganhar o mundo todo e perder sua alma. Você precisa urgentemente se pôr na presença de Deus agora. Eu quero chamar você que quer fazê-lo, como nunca você fez na sua vida, como talvez nunca alguém tenha chamado você para fazer, que você diga, olha, eu quero sim me aproximar de Deus e dizer a Ele, seja meu Salvador. Mas antes disso, eu entendo que o Senhor é Senhor da minha vida, em tudo, para eu te servir em todas as áreas, no casamento, no trabalho, na obra de Deus, na evangelização, na manutenção da obra. Pare de dizer o meu dízimo, diga o dízimo de Deus. Pare de dizer minha oferta, a oferta de Deus. Pare de negligenciar o culto, porque o culto é para Deus. Pare de negligenciar a palavra, porque a palavra é do Senhor. Deixe com essa frieza, busque o Espírito, porque o Espírito é de Deus. Reconheça que você e tudo que você tem é do Senhor. Davi disse, Senhor, o que eu tenho para te dar? O Senhor é dono de tudo. Eu apenas posso te devolver aquilo que o Senhor me deu. Sabe o que eu estou chamando para você fazer aqui hoje? Não é para você dar a sua vida para Ele, não é para você devolver, porque foi Ele que te deu a vida. Isso que você diz que é seu, não é. É dele. Você só tem que aprender que o que é dele tem que ser devolvido. O motivo de muita gente não ir para o céu é porque estão roubando Deus. Quantos anos você tem roubado Deus? Sabe esse tempo que você vive, esse fôlego chamado na Bíblia de Efatá, de fôlego de vida, Ele soprou sobre você, Ele te deu vida para você representá-lo na terra como embaixador do Evangelho. Ele te deu vida para você ser uma expressão de Cristo para o mundo, para você ser o corpo de Cristo, para você ser a igreja de Cristo, para você ser uma noiva ataviada, para você ser sal da terra e luz do mundo. Ele te deu fôlego de vida para você levar o Evangelho a toda criatura e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que você está fazendo com o fôlego de vida? Cada minuto, cada segundo, cada tempo que você tem negligenciado, são almas que estão morrendo indo para o inferno. Cada vez que você peca, você está traindo o Senhor e o Salvador.
que você deveria seguir. Quem hoje quer apresentar sua vida a Deus de verdade, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar por você, eu preciso orar por você, porque eu tenho 46 anos de evangelho, irmãos. Mas eu acho que nesse ano agora eu me converti mais do que em todos os outros. E eu entendo com sabedoria que cada segundo é precioso para que eu santifique, purifique e restaure a minha alma. Porque eu sou um miserável pecador e não há nada que prove que porque eu sou bispo, porque eu sou pastor, porque eu sou evangélico, eu vou para o céu. Por isso que eu tenho temor e digo sempre: Senhor, me perdoa, me lava com teu sangue, me purifica, porque eu sou um homem que preciso do Senhor. E eu me submeto a Ti em tudo e por tudo. Você pode vir aqui na frente hoje e dizer: Senhor, eu quero isso para mim, eu quero ser assim também. Eu quero viver cada segundo na Tua presença. Amém? Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da Palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.